Olá pessoal, vamos resolver aqui mais um exercício utilizando as equações que deduzimos para o escoamento entre placas planas. E nesse caso nós estamos buscando determinar resultados para o escoamento ocorrendo na folga do mancal de deslizamento, como por exemplo num virabrequim de um motor de automóvel ou ainda entre o eixo e a bucha, né, de um motor de ventilador comum, desses ventiladores que a gente tem em casa. Só lembrando aí que uma vez que o diâmetro D do mancal seja muito maior que o da folga epsilon, nós podemos tratar o problema curvo como se fosse um problema plano. E verificando nesse caso que a velocidade da parede será proporcional à rotação ômega, ou seja, a velocidade da placa, né, a gente pegaria como U igual a ômega R, onde ômega a gente tem sempre que lembrar que tem que estar em radianos por segundo no Sistema Internacional de Unidades. Ok? Uma outra diferença nesse problema é que a pressão ela vai ser uniforme ao longo aí de todo o θ, ou seja, ela não varia na direção azimutal. Ok? Então, P de θ é uma constante. Então, nesse caso, com a pressão tendo aí o gradiente nulo, nós temos que ΔP, ΔX, né? Ele vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Utilizando então essa aproximação do escoamento entre placas planas para resolver esse problema do mancal de deslizamento, as perguntas que nos vêm à cabeça como que a gente calcula o torque necessário para girar esse mancal, ou seja, para vencer a tensão cisalhante, e qual que é a potência dissipada no processo, ou seja, qual a energia necessária, né, para manter um eixo girando nesse mancal. O torque vai ser praticamente o que? A força aplicada tangencialmente aí no determinado raio R do eixo. Ou seja, né, a gente tem que o torque ele é igual a R vetor F, ou ainda, né, na forma escalar, o torque vai ser RF, ou o diâmetro sobre 2 vezes F. Como a bucha está parada, nesse caso, e o eixo está em movimento, então a força será devida à tensão viscosa, que vai ser uma força F, igual a tensão cisalhante vezes a área. Como a área ela é dada, nesse caso, por πdl, então a força aí, devido à tensão cisalhante, né, vai ser a tensão cisalhante vezes πdl. Na qual, né, a gente já sabe que a tensão cisalhante, como é um fluido newtoniano, a gente pode escrever como μ du dy, ok? E como a expressão para U é linear, então esse μ du dy é simplesmente U, que é a velocidade da parede, né, sobre a folga epsilon. Então, no fim das contas, nós temos que a tensão cisalhante vai ser dada por μ ômega d sobre 2 sobre epsilon. Se nós substituirmos essa expressão para a tensão cisalhante na força e em seguida substituirmos essa força no torque, nós vamos chegar aí que o torque T, né, é igual a μ ômega π d ao cubo L sobre 4 epsilon. Com o valor do torque, nós temos que a potência vai ser o torque escalar ômega, ou, nesse caso, o torque vezes ômega. Então, nós temos que a potência dissipada, né, no processo devido ao escoamento vai ser μ ômega ao quadrado π d ao cubo L sobre 4μ. E no sistema internacional isso daí é dado em watts. Ok? Essa última expressão aí ela vai representar a energia dissipada no processo. Ou seja, né, a energia transformada de energia mecânica, que é de alta qualidade, né, em energia térmica de baixa qualidade num processo aí, irreversível, né? Dificilmente você consegue recuperar essa energia perdida devido ao cisalhamento ocorrendo entre as diversas camadas de fluido no escoamento. Ok? Esse escoamento ele vai permanecer laminar desde que o número de Reynolds fique abaixo de 1500, com o número de Reynolds sendo calculado por ρu epsilon sobre μ, onde epsilon é a folga, né?
U é a velocidade da placa e ρ e μ são a massa específica e a viscosidade do fluido. Para uma folga típica aí de 5 décimos de milímetro, né, qual que seria a rotação do eixo para o escoamento deixar de ser laminar com uma densidade relativa de 0,92 e uma viscosidade dinâmica de 0,021 kg por metro por segundo. É possível, né, a gente manter na vida real uma rotação dessa? Tem algum caso prático de rotação como essa? Ou então a maior parte desses escoamentos, ou todos esses escoamentos, são laminares? O que vocês acham? Só para finalizar, assim que a gente deduziu as equações de Navier-Stokes, nós vimos o quê? Que ela apresentava termos não lineares. E esses termos não lineares não estavam ali na equação por acaso. Esse escoamento que nós acabamos de analisar, ele é chamado de escoamento de Taylor-Couté. Nesse caso, né, um outro dimensional representativo desse escoamento é o número de Taylor, TA. E quando esse adimensional atinge o valor crítico, surgem as chamadas instabilidades de Taylor-Couté nesse escoamento. Essas instabilidades, né, elas se caracterizam por pares de células contrarrotativas tridimensionais. E se o nosso escoamento tivesse atingido esse valor de Taylor crítico, significaria que toda a aproximação que nós fizemos aí, todos os resultados que nós acabamos de determinar, eles estariam muito longe dos resultados para o escoamento real, mesmo que ainda não tivéssemos chegado propriamente na turbulência, ok? Esse não é um fato isolado, na verdade, essas instabilidades podem surgir aí em praticamente qualquer escoamento, então tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes, talvez a sua simulação, o seu resultado, ele não vai conseguir aí reproduzir, né, esses artefatos aí devido à não linearidade do escoamento de fluido. Bom, por esse vídeo era só, pessoal. Até a próxima.